Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que prazer enorme, grande alegria de estarmos juntos mais uma vez para darmos continuação aos nossos estudos a respeito dos dons espirituais. Antes de nossa aula começar, nós queremos agradecer a você que semanalmente tem nos acompanhado aqui no canal ADMP TV, este canal que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Você que tem estudado conosco, divulgado as nossas aulas, muito obrigado. Que Deus possa recompensá-lo grandemente por isso. E a você que está chegando agora, ou a você que está sempre por aqui, mas ainda não se inscreveu em nosso canal, nos apoie, faça isso já. Clica no botão inscrever-se, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma novidade do que acontece aqui no nosso canal. Cultos ao vivo, séries pedagógicas, didáticas, cultos infantis, congressos, seminários, cultos online, palavra, ensino, enfim, tudo aquilo que está à disposição da internet para a edificação de sua vida espiritual, você encontra aqui em nosso canal, ok? Então nos ajude e, claro, não se esqueça, se essa aula te ajudar, deixe o joinha, aquele like que nos ajuda tanto e o seu comentário aqui embaixo, de onde você está nos assistindo, não é? Qual é a sua cidade, o seu estado, nós queremos conhecer você e quem sabe na próxima aula transmitir aquele abraço carinhoso. E divulgue esta aula com mais pessoas para que juntos possamos alcançar mais vidas para a obra do Mestre. Portanto, sem mais delongas, vamos à aula. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 3 tem como título Dons de Revelação. O nosso texto áureo diz: Que farei, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nossa leitura bíblica em classe está localizado em dois trechos distintos da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 8 e verso 10. Aliás, são três passagens, tá? Depois nós temos Atos, capítulo 6, verso 8, 9 e 10. E finalmente Daniel, capítulo 2, versos 19, 20, 21 e 22. Muito bem, o nosso objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Muito bem, para que esta aula tenha o maior proveito, eu quero resgatar com os irmãos, aqui em nossa introdução, algumas coisinhas que nós vimos, alguns aspectos que nós vimos aqui nas duas primeiras lições. Na primeira lição, nós fizemos uma visão ampla, um panorama geral da importância dos dons espirituais, como eles se classificam na Bíblia, qual a sua importância, a quem eles estão destinados. Na lição 2, o professor Efraim conversou com vocês sobre o propósito dos dons espirituais. Qual é a utilidade, entre aspas, a finalidade, a tarefa principal dos dons espirituais dentro da igreja. E hoje nós vamos efetivamente começar a estudar algumas categorias próprias de dons espirituais. Entretanto, eu quero chamar a atenção porque nós temos aqui uma mudança de categorização. Os irmãos vão se lembrar que nós, nas aulas anteriores, na primeira aula nossa, nós classificamos os dons espirituais
um pouco diferente do que eu vou apresentar aqui para os irmãos. Na lição número 1, nós dividimos ali em dons ministeriais, dons de serviço, dons de entendimento, que eram 3 categorias distintas. Eu disse para os irmãos, falei, olha, esta é uma possível classificação, existem outras classificações. A classificação que nós vamos adotar a partir de agora, talvez seja uma das mais comuns que nós temos dentro do nosso credo, vai aparecer para você e agora, que são 3 aspectos gerais. Como você pode ver aqui em nosso telão, nós temos os chamados dons de revelação, nós temos os dons de poder e nós temos os dons de elocução. Dentro da categoria dons de revelação, que é bem amplo, você vai encontrar exatamente a temática de nossa aula hoje. São 3 estruturas distintas: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Mas, além dos dons de revelação, nós também temos os dons de poder. Quais são eles? O dom da fé, que será detalhadamente analisado futuramente. Nós temos o dom de cura divina, o dom de curar, e nós temos o dom de operar milagres. Por outro lado, nós temos os dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Muitas pessoas confundem e colocam o dom de profecia dentro dos dons de revelação. Nós vamos ver que existem algumas diferenças entre esses dons e a profecia, que está numa outra categoria. É muito importante essa classificação, sugiro inclusive que você passe essa classificação para os seus alunos, para que eles tenham ciência do que será estudado ou qual é a classificação que nós estaremos adotando agora. Sempre reforçando que é uma classificação de caráter meramente didático, tá bom? Não significa que você é obrigado a sempre encaixar nessas 3 categorias. Muito bem. O primeiro tópico de nossa lição, ele vai falar sobre a palavra de sabedoria. E eu quero começar aqui para os irmãos exatamente conceituando palavra de sabedoria e sabedoria. Como os irmãos podem ver no nosso próximo slide, nós precisamos entender o que é sabedoria. Precisamos ter esse discernimento claro para nós. Eu sempre falo que é impossível você se apropriar de um conhecimento se você não souber o que aquilo significa. Então, eu trouxe aí para os irmãos 2 significados do que é sabedoria. Comumente falando, se olharmos no dicionário, você vai ver que no sentido comum, o dom de sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação para a pessoa que o exerce ou que possui. Note que a sabedoria, ela não está necessariamente ligada ao aspecto cognitivo, aquilo que nós chamamos de coeficiente de inteligência do indivíduo. Você pode observar que a sabedoria ela é mais ampla do que isso. Se olharmos para o sentido espiritual, você vai ver que nós precisamos acrescentar a figura divina nesse processo. Então, no sentido espiritual, a sabedoria é o conhecimento que o homem tem inspirado por Deus de coisas humanas e de coisas divinas. Eu gosto de voltar na revista para chamar a atenção para a definição proposta pelo pastor Elinaldo Renovato. Ele diz o seguinte, que a sabedoria é a capacidade que o homem tem de tomar decisões corretas, decisões acertadas, decisões com mínimo de impacto em situações extremamente difíceis. Isso também compõe o aspecto de sabedoria, que é exatamente o que nós vamos colocar para os irmãos aí. Se o irmão quiser anotar,
quando nós falamos em dom de sabedoria ou palavra de sabedoria, é exatamente isso, é o pronunciamento ou a declaração de fatos inspirados do modo sobrenatural e que denota conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: muitas vezes nós confundimos sabedoria com inteligência e essa diferenciação ela é tênue. A linha que separa sabedoria de inteligência, ela realmente é bem fina. Vejamos. A inteligência é a capacidade que alguém tem de manipular bem, com maestria, alguma área do conhecimento. Conhecimento humano em geral, conhecimento de áreas humanas. A própria teologia é uma ciência de caráter humano, apesar que o que nós estudamos é a figura de Deus, a pessoa de Deus, o seu propósito, o seu trabalho, a sua obra, suas palavras, sua inspiração, seu alcance, sua influência ao longo da história, mas ainda assim é uma ciência natural, digamos assim, uma ciência proposta pelo homem, criada, ranqueada, nomeada pelo homem. Assim como nós temos ciências exatas, assim como nós temos ciências biológicas e vai embora, né? Existe N classificações sobre essa. Uma pessoa que é inteligente é uma pessoa que ela domina alguma parte dessa área. Não significa que ela domina toda a área, isso é extremamente difícil. As pessoas que antigamente tinham um vasto conhecimento de tudo, recebia até o nome, né? Eram chamadas de polímatas, né? Um polímata era uma pessoa que tinha um grande conhecimento de vários assuntos. Acho que alguns exemplos clássicos são Leonardo da Vinci, que além de ser um excelente pintor, também propunha invenções na área da engenharia, área do cálculo extremamente grande. O próprio Sir Isaac Newton, que além de físico e matemático, também era teólogo. Não é? Então, assim, você tem essas pessoas que transitavam. Hoje é mais raro, né, porque o conhecimento ele se compartimentalizou, ele foi setorizado. Nós temos hoje uma grande especificidade do conhecimento, não é? Especializações e mais especializações, então é mais difícil você achar alguém que tem uma inteligência em todas as áreas. Mas existem algumas pessoas ainda assim. Então, a pessoa inteligente é uma pessoa que se destaca na amplitude de dominar os princípios básicos, naturais de alguma área da ciência. Mas uma pessoa que tem inteligência não significa que tem sabedoria, porque a sabedoria ela vai muito além do mero conhecimento técnico. Se nós voltarmos para o slide anterior, se for possível voltarmos ao slide anterior, você vai perceber que a definição de sabedoria, ela vai muito mais além. Repare, quando eu falo prudência, quando eu falo moderação, eu estou falando de aspectos emocionais, de aspectos pessoais, de conhecimento próprio, de autocontrole, e isso tudo faz parte da sabedoria. Existem pessoas que têm grande inteligência, mas não conseguem administrar o seu emocional, não conseguem administrar o seu sentimento, não são pessoas prudentes, não são pessoas sensatas e, consequentemente, não são sábias. São pessoas que têm um grande conhecimento teórico, mas não têm conhecimento prático. Eu diria que a sabedoria, ela extravasa em dois aspectos, pelo menos. O aspecto técnico, que é o aspecto de que você realmente conhecer algo, a essência de algo, que seria algo próximo à inteligência, mas também o aspecto de prática, ou seja, você exercer a sua inteligência, você saber fazer coisas, boas escolhas, escolhas coerentes e mais, mostrar maturidade pessoal. No sentido bíblico, é mostrar maturidade espiritual. Veja, existem pessoas que são muito inteligentes, pessoas que conhecem a Bíblia, como nós frequentemente dizemos, de capa
a capa. Entretanto, esse conhecimento de capa a capa não significa que a pessoa ela tem domínio próprio, não significa que a pessoa, por exemplo, se comporta de forma santa, não significa que a pessoa ela é prudente, que essa pessoa é moderada, ou seja, não significa que essa pessoa tem maturidade espiritual. Apenas para voltar na aula passada, o que é maturidade espiritual? É você se parecer mais com Cristo. É você carregar cada vez mais aspectos de Cristo. E muitas vezes uma pessoa que tem inteligência não significa que tem essa sabedoria. E é interessante porque, olhando para a Bíblia, nós entendemos que Deus nos exige que busquemos muito mais sabedoria do que propriamente inteligência. Mas voltando para o nosso próximo slide, então, quando a gente falou do dom espiritual, quando o dom de sabedoria, quando falamos do que é a palavra de sabedoria, eu quero mais uma vez reforçar que a capacidade sobrenatural que Deus dá de tomarmos decisões corretas diante de situações difíceis. Quer ver alguns exemplos clássicos? José, por exemplo, quando estava no Egito, tinha tanta sabedoria que o próprio faraó o colocou na posição de governador do Egito. E diante de uma situação extremamente difícil, que era uma fome que devastava a terra, no Egito havia abundância. Por quê? Porque José soube tomar decisões que preservaram aquele povo. Um outro exemplo, nós temos vários exemplos na Bíblia. O próprio Daniel é um exemplo de sabedoria, porque ele soube se portar e soube trabalhar de forma correta com aquilo que era a política da Babilônia. Você vai ver ao longo do Antigo Testamento vários exemplos de sabedoria. E eu acho que o exemplo mais clássico, o maior exemplo que nós temos é Salomão. Salomão não pediu inteligência. Salomão pediu sabedoria. Por quê? Porque ele teria que governar, então não adiantava ter apenas conhecimento teórico, precisava fazer com que esse conhecimento teórico fosse para a prática. E é por isso que as decisões de Salomão, tomadas em situações muito complicadas, tornaram tão famoso ao ponto de reis e rainhas de lugares longínquos irem conhecer este grande rei, o rei Salomão. Portanto, a palavra de sabedoria é essa, é uma porção do conhecimento divino para que possamos tomar decisões corretas, decisões sábias diante de situações difíceis. Lembre-se, a diferença entre inteligência e sabedoria é que a inteligência é um aspecto técnico, enquanto a sabedoria ela é tanto técnica quanto prática. O conhecimento é técnico, a sabedoria ela também tem um aspecto pessoal, de sentimento, de domínio próprio, de caráter mesmo. Muito bem. No nosso tópico 2, nós temos o segundo dom dentro da categoria dons de revelação, que é o dom, a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Vocês vão ver aí agora a definição. A palavra do conhecimento, ela, digamos, é um pedacinho da onisciência de Deus na vida do homem. Eu sempre gosto de dizer isso, né? É como se Deus pegasse um pouquinho da sua onisciência, que é um atributo absoluto de Deus, e ele compartilhasse conosco um pouquinho dessa onisciência, fazendo com que tenhamos noção, fazendo com que tenhamos conhecimento de fatos, de aspectos que só Deus sabe e que o portador daquela palavra não conhece. Isso é muito interessante, porque na realidade, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, você vai, mesmo para a nossa igreja, você vai ver testemunhos de muitas pessoas
que tiveram o que nós chamamos, né, de forma simples, de uma revelação de Deus sobre algo, não é? Pessoas que Deus revelou que alguém estava com depressão ou que alguém queria se matar, Deus revelou uma armadilha preparada para aquela pessoa, um laço de morte preparado, Deus muitas vezes revelou pecados ocultos, e esse dom de conhecimento, ele fazia parte também do profeta, principalmente no Antigo Testamento, né? Um exemplo de dom de conhecimento, quando o profeta Natan vai se encontrar com Davi, que Davi está em pecado, ele revela para Davi o seu pecado, fala, esse homem é você, Davi, você que pecou. Davi não tinha compartilhado com ninguém do pecado que ele havia praticado, mas o profeta teve esse conhecimento advindo da parte de Deus, não é? O profeta Eliseu teve os planos do rei da Síria revelados a ele para preservar o povo de Israel. Quando você vai para o Novo Testamento, o exemplo clássico que nós temos é o caso em que Pedro e Ananias e Safira, Deus revela a Pedro que Ananias e Safira estavam enganando, não é? Dizendo que estavam entregando o dízimo, sendo que na verdade não era o dízimo de verdade, estavam defraudando aquilo, ou seja, estavam mentindo. Em outras palavras, o dom de conhecimento é aquilo que normalmente os pentecostais simplificam como a revelação de Deus. Eu quero que você observe que quando a gente fala em revelação, nós não estamos falando apenas nisso, aspectos escondidos que Deus revelou ao homem. Não, nós estamos falando de coisas que pertencem a Deus, que fazem parte do conhecimento de Deus, mas que Deus está passando para o homem. Então não é só você ficar pensando, revelação é só Deus contar algo que eu não sabia. Não, revelação tem palavra de sabedoria, que envolve outro aspecto, e o discernimento de espírito, que daqui a pouco vamos falar sobre ele. Portanto, meus irmãos, é bom deixar claro que isso não é adivinhação. Tá? Não é adivinhação, mas é conhecimento adquirido de forma sobrenatural por quem? Por Deus, transmitido ao homem. E nós sabemos que quando uma pessoa, isso aqui eu quero dar ênfase, quando a pessoa tem o dom do conhecimento, não é dado a ela autoridade para julgar a pessoa. Existem pessoas que acham que quem tem o conhecimento tem a autoridade e o bastão de juiz. Isso aí quem tem é Deus. Deus revela para a pessoa, Deus mostra para a pessoa o que está escondido, para que o portador da mensagem diga a quem vai receber o que Deus conhece, que aquilo não está certo, ou que aquilo está certo, que realmente a pessoa tem que fazer aquilo mesmo. Porque nós estamos aqui falando muito em pecado revelado, mas o dom do conhecimento também é para ratificação de planos. Não é? Quantas vezes você não orou a Deus dizendo, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em agir dessa forma, confirma. E Deus usa uma pessoa que não tinha nenhuma ciência daquele assunto e vai lá e revela, fala, olha, Deus manda dizer que sim, Ele está no controle disso aí, você pode dar prosseguimento. Isso não é profecia. Tá? Isso não é profecia, isso é dom de conhecimento, Deus mostrando para alguém isso. E essa pessoa não tem que julgar se você está fazendo certo ou errado, se a pessoa fez certo ou errado. Ela transmite a palavra e aí quem recebeu a palavra é que vai tomar a decisão própria que ele achar que deve tomar. Muito bem, e finalmente o terceiro e último dom, o aspecto do dom da revelação que nós temos é o discernimento de espíritos. Bom, o que é o discernimento de espírito ou dos espíritos? É uma capacidade, claro, sobrenatural, que vem de Deus, é dada por Deus, para que aqueles que o seguem consigam discernir a origem, a natureza das manifestações espirituais. Por que é importante nós fazermos isso? Eu quero chamar muita atenção de você para isso aqui. Por que nós precisamos fazer isso? Né? O discernimento do Espírito é a capacidade que eu tenho de olhar para uma manifestação sobrenatural e dizer, olha, você
tem a origem tal, ou você tem a natureza tal, né? Que aconteceu muito com os apóstolos lá, com a mulher gritando: olha, esses aí são realmente servos de Deus, gritando com Paulo e Barnabé, né? Olha, esses aí são realmente servos de Deus, a eles escutai. E na verdade ela estava endemoniada. Poderia, ao primeiro momento, parecer que aquela mulher estava com o Espírito Santo, porque ela falava coisas corretas. O caso, por exemplo, da pitonisa de Endor, que Saul consulta para verificar se iria subir à guerra ou não, surge ali uma figura, que era a figura do profeta Samuel, que já estava morto, e diga: olha, Saul, pode ir, pode se manifestar. Ou seja, você vê que existem manifestações sobrenaturais que não são provenientes de Deus. Na verdade, nesse próximo slide aqui, que você vai acompanhar agora, nós elencamos aqui para os irmãos quais são as fontes possíveis das manifestações sobrenaturais. Você pode ver que pode ser Deus, pode ser o próprio homem e pode ser o diabo. Ou seja, você pode ter algo que provém de Deus, que é fonte primária divina. Você pode ter algo que é meramente fruto da emoção do homem, fruto do intelecto humano, do emocionalismo. Mas você também pode ter manifestações que são atitudes do diabo. Aliás, ele faz sinais e maravilhas que a Bíblia diz que ele enganaria a muitos nos últimos dias, inclusive até muitos servos de Deus. Portanto, o discernimento dos espíritos, ele serve para sabermos exatamente isso aqui, de onde provém essa manifestação. Qual é a origem? É a origem divina? É a origem do homem? É a origem do diabo? Qual é a... E nesse sentido nós podemos julgar. Eu acho uma graça a pessoa diz assim: não julga não julga. Meu irmão, minha irmã, nós temos autonomia bíblica para julgar se algo vem de Deus ou não. Olha, vocês me desculpem, nós somos pentecostais, nós muitas vezes até usamos algumas dessas expressões no dia a dia como brincadeira, mas isso deve ser entendido nesse âmbito, nesse aspecto. Uma das coisas que nós temos que entender é que no dicionário de Deus não existe reteté, por exemplo, não existe canela de fogo, não existe terra. Isso aí são invencionices. Mas são invencionices do diabo? Não, são invencionices do homem. Agora, se você for na internet pesquisar, você vai encontrar supostas manifestações de Deus, que são manifestações, essas sim, do diabo. Tá? E como é que nós podemos fazer isso? Nesse aspecto é que entra o discernimento dos espíritos. Deus dá conhecimento para que uma pessoa automaticamente identifique de onde isso vem. Agora, nós todos podemos julgar o Espírito através, ou a manifestação, através das obras dele. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Nós temos condição de, pelo fruto, saber se é ou não. Me lembrei que agora de uma certa ocasião em que estive eu em um culto, e aí é uma história para ilustrar nossa aula, e eu me lembro que a pessoa, Deus estava abençoando muito, estava tendo batismo com o Espírito Santo, uma manhã de avivamento muito, muito gostosa, e eu observei que tinha uma jovem, que ela se fazia de cheia do Espírito Santo, pulava, rodava, aquela coisa toda, e tava assim, tinha um grupo de jovens na frente, buscando o batismo do Espírito Santo, e coincidentemente, ficou assim, os jovens de um lado e as jovens de outro. E essa irmã, cheia do Espírito Santo, ela vinha rodando aquela coisa toda, e ela de repente caía, era, entre aspas, arrebatada. Mas o detalhe que me chamou a atenção é que ela ia e era arrebatada bem na direção dos jovens e caía em cima deles. Aí o jovem ia, segurava, levantava, punha no chão, aí vinha uma irmã correndo, já punha um pano por cima, passava pouco prazo, aquela irmã levantava, se jogava de novo em cima dos jovens. Com todo respeito, isso não era Espírito Santo. Eu chamei a irmã e tive que dar uma bronca.
Lógico que eu não fiz isso na frente da igreja, não fiz isso no microfone, até porque, mais uma vez, sabedoria, que é o dom de ter moderação, de saber trabalhar com as coisas, mas eu tive que chamar e falar: a irmã está agindo de forma imoral e isso é pecado. Tá? E isso é pecado. Ou seja, você vê ali que embora não signifique que houve ali um discernimento dos espíritos, pelo próprio fruto, pela própria ação, eu percebi o que estava acontecendo. E você pode julgar. No próximo slide aí, eu separei para os irmãos um versículo lá de 1 João, capítulo 4, verso 1, que eu gosto demais, que diz assim, amados, não creiais a todo espírito. Olha só. Não acreditem, não sejam excessivamente crédulos, mas provai que jeito? Provai pelas ações, pelo fruto. Se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós temos um passaporte gratuito, um green card divino para julgarmos as ações. O que nós não podemos julgar é a pessoa. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque na realidade Deus usa quem Ele quiser. Usou uma jumenta, se a pessoa não quiser, diz que usaria pedras para clamar. Ou seja, Ele usa a pessoa que Ele achar melhor para transmitir. Mas não se engane, Deus age com decência e ordem. Qual que era o grande problema da igreja de Corinto? Era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja com desordem. As pessoas falavam línguas estranhas em voz alta, as pessoas aceitavam pecado dentro da igreja, as pessoas se comportavam de forma desrespeitosa no santuário de Deus. Era esse o pecado. Como é que você julgaria isso? Pelas obras. Cultos que parecem verdadeiros manicômios, uma desordem, você vai pregar e não consegue pregar, você não consegue falar. Todos os dois casos são ruins. É ruim aquela igreja, você prega, molha o paletó e não acontece nada, você sai de lá se sentindo um lixo. Mas também é muito ruim uma igreja que não é ensinada, que você quer pregar e o povo não para de falar com você, não para de glorificar com você, não para de falar língua estranha com você, porque você precisa ouvir a palavra. Você precisa escutar a palavra. Então, meus irmãos, o discernimento, ele está envolvido nisso aí tudo. Esses 3 dons que nós vimos aqui hoje: dom de sabedoria, saber ter, digamos, moral, o dom capaz de ter moderação, de ser ético, de colocar na prática o conhecimento. O dom de conhecimento, que é Deus revelar ao homem aquilo que está escondido, e o dom de discernimento do Espírito, tudo isso compõe os chamados dons de revelação. Bom, eu espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado da aula, e se você gostou, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu comentário e nos acompanhe. Semana que vem o nosso programa volta com muito mais conteúdo para você. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.